aproveitei aqui e falar uma coisa que eu tô achando assim um absurdo. E eu não queria falar porque eu sempre coloco os relatos lá no Instagram. Gente, antes de terminar de falar isso, você poderia curtir esse vídeo? Você poderia se inscrever? Eu me apresentei lá, eu sempre falo, assiste meu vídeo de apresentação. Não, nunca falo. Mas assiste meu vídeo de apresentação, que eu tenho um objetivo muito específico com esse YouTube aqui, com esse canal, que é documentar, que é compartilhar esse meu processo, essa minha jornada até a maternidade. Então, se você é uma pessoa que está enfrentando a infertilidade, ou acha que está enfrentando a infertilidade, a endometriose, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra você vir aqui chorar nós duas, entendeu? E é isso. Vamos aqui compartilhar nossas dores e me siga no Instagram, porque lá é bem mais fácil também a gente conversar, trocar uma ideia. É isso. Voltando, aproveitei que eu tava linda e eu vim aqui gravar esse vídeo, sabe? Eu não sei se eu poderia falar com totalidade que eu tenho um diagnóstico hoje fechado de infertilidade. Eu já tinha, só que os fatores de infertilidade. Como eu havia falado em algum vídeo aí, a infertilidade, ela é considerada quando um casal tenta engravidar dentro de um ano sem sucesso, ou mesmo quando engravida e perde. Por exemplo, você não chegou com esse bebezinho lindo em casa, vivo em casa, é considerado um caso de infertilidade. E quando você tem mais de 36 anos, você tá tentando engravidar há 6 meses e sem sucesso, também é um caso de consideração de infertilidade. Tudo isso que eu tô falando de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. Existe a infertilidade, é uma doença, mas você tem que entender os fatores dessa infertilidade. Se é um fator tubário, se é um fator de falência ovariana, a reserva ovariana está caindo, se é um fator masculino, se é feminino. Nós sabemos hoje, gente, essa ideia de infertilidade foi muito levada à ideia de que era uma doença exclusiva da mulher. Mas hoje, 30 a 40% é feminino, da mulher, 30 a 40% é masculino e às vezes é de ambos, é tanto masculino quanto feminino. E tem também aquelas situações de isca, né, que é infertilidade sem causa aparente. Mas eu chamo isso de negligência médica e falta de dinheiro. Eu acho que isca não existe, existe falta de dinheiro, porque não é fácil. Essa medicina de reprodução humana é nova e é um comércio caríssimo, ninguém tem dó da gente. E também negligência médica, que tem coisa que é muito óbvia, é muito coisa assim, médico não vê. Isso é minha singela opinião como uma paciente. Enfim, eu não sei se eu poderia, como eu tava falando, se eu poderia dizer que eu tenho um diagnóstico hoje de infertilidade fechado, um fator específico, mas de acordo com a cirurgia eu já tenho. E toda vez eu penso, naturalmente, se você fala que você tem endometriose, parece que você é infértil por conta da endometriose. Eu nunca gostei que as pessoas falassem assim, Mirella tem infertilidade por causa da endometriose. Eu não gosto disso. Mas, infelizmente, é isso. Hoje, agora a gente pode concluir, de acordo com a cirurgia, que a minha infertilidade é por causa da endometriose. Sim, é por causa da endometriose. Porque antes eu acreditava que tinha endometriose, que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, o porquê dela causar infertilidade na mulher. Tinha um fator tubário que a gente não entendia o que estava acontecendo. Tem uma trompa minha que é obstruída, mas eu tenho uma outra com um ovário bom também, então não explica mais de 2 anos sem gravidez. E também tem o fator, é um fator estranho, vou botar assim estranho porque, enfim, tinha 3 motivos para uma gravidez não existir para mim. Só que não dava para excluir nada por enquanto, né? E agora a gente já pode excluir o fator tubário e acrescentar apenas a endometriose.
Engraçado que a endometriose, quando ela é louca de infertilidade, porque eu não era aquela pessoa tomada de endometriose com muitos focos, não, tinha poucos focos de endometriose, mas o que foram suficientes para causar infertilidade. E uma coisa que eu acho muito, muito louco, que eu acho que as pessoas não podem se assustar, tá? Tive diagnóstico de endometriose, eu sou infértil. Se você não tentou engravidar, amor, não se preocupa com isso. Não se estressa antes da hora, porque deixa o problema cada um pro seu momento. Nós sabemos que 40% das mulheres, 30 a 40% das mulheres com endometriose podem apresentar infertilidade. Ou seja, de todo mundo que tem endometriose, 60%, mais da metade, vão engravidar sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vai dar tudo certo. Mas, porém, entretanto, as mulheres que já são inférteis, ou seja, mulheres que tentaram engravidar, mulheres que planejaram, né? Vou engravidar. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não engravidou. Nós sabemos que para essas mulheres, 50, e eu chuto, arrisco a dizer que é quase uns 70%, essas mulheres, elas têm endometriose. Olha só, eu vejo assim, eu vejo muita diferença. Pode não parecer, mas tem. Ter endometriose não significa ter infertilidade. Mas ter infertilidade associado com uma cólica um pouco exagerada ou com sintomas intestinais, sintomas urinários muito específicos no período menstrual e outros sintomas e outras coisas, levam a uma sugestão de endometriose muito grande. Eu vejo diferença aí, eu não sei se vocês veem, mas eu vejo. Então, sempre eu gosto de falar isso. Se você tem diagnóstico de endometriose e não tentou engravidar, pode ser, mas tudo pode ser. Você pode não ter endometriose e também ter infertilidade. A vida é uma caixinha de surpresa. Não se preocupar com as coisas antes de fato acontecerem, mas também ir preparando sua mente, deixar sua mente aberta para que, caso você tenha que fazer algum método de reprodução humana, isso são questões a considerar. Aí até que eu queria gravar esse vídeo para falar isso, né, que esse é o meu diagnóstico, né, de infertilidade, a endometriose 100% agora, fechado. E eu tenho uma trompa e um ovário saudáveis, não explica mais de 2 anos tentando engravidar, não explica, porque cada mês você ovula por um ovário. Ou seja, em 2 anos, gente, eu não ovulei do lado esquerdo, porém, eu sei que eu ovulei, porque eu já fiz ultrassonografia de ovulação, então eu já vi que teve um cistozinho, né, um folículo maravilhoso, que desenvolveu bem, enfim. É endometriose, a culpa é dela mesmo. Mas também vamos deixar aberto, né? Porque se uma coisa eu descobrir é que muita coisa pode acontecer, né? Então vai que eu descubro mais alguma coisa no meio do caminho. Mas eu espero que não, que já for suficiente. Pode me perguntar, Mirali, vai fazer o que agora? Gente, eu vou viver. Eu sinto muito no meu coração que foi uma etapa maravilhosa da minha vida. E uma etapa maravilhosa, assim, óbvio que não foi maravilhosa de viver, né? Eu queria poder correr, mas maravilhosa, assim, de crescimento, de experiências, enfim. Mas eu sinto que eu fiz o que eu pude pra entender, sabe? Eu gosto muito dessa pergunta. Às vezes, mas é seu sonho ser mãe, você já fez de tudo? O tudo, ele é muito personalizado. O tudo é muito individual.
O meu tudo era ter um diagnóstico, saber o porquê. Quando eu soube o porquê, eu quis tratar esse porquê. E o tratamento foi esse, né? Tanto meu estilo de vida, de alimentação, quanto a própria cirurgia, né? Que é um tratamento. Então, tratei a dor, principalmente, trazer qualidade de vida pra mim. E fertilidade não é uma coisa que a gente pode confirmar com certeza, né? Mas eu fiz eu fiz o que estava no meu alcance e eu me sinto muito orgulhosa de mim. Eu me sinto muito forte, eu me sinto muito poderosa, porque foi bem difícil tomar a decisão de fazer cirurgia, mas fui lá, fiz, tô aqui, graças a Deus, me recuperando bem, indo com Jesus. E eu fiz o meu tudo. Eu falo entre aspas meu tudo, que a gente tem essa concepção errada do fazer de tudo, né? A gente acha que é passar limites. Mas se teve uma coisa que eu aprendi, isso é sobre ter limites, sabe? Eu tenho meu limite é esse, eu já cheguei nele. E agora eu vou descansar meu coração, descansar o meu corpo, descansar minha mente, para que eu viva também esse processo pós cirúrgico de endometriose, né? Reconhecendo meu corpo, cuidando de mim, tendo meu bem-estar. Isso é uma prioridade. E esperar que essa gravidez venha naturalmente, ou Deus preparar o meu coração, preparar financeiramente, porque uma FIV, gente, é 30 mil reais, para fazer uma fertilização no futuro, mas hoje eu não sinto no meu coração, assim, o direcionamento para fazer. Eu acho que é uma via, né, de gestação muito válida. Eu acho que todo mundo, se tem condições, tem que fazer, sente no seu coração que é fazer, tem que fazer, mas eu não tenho paz com isso. Eu não tenho paz ainda. E engraçado, se eu já me pensei assim, será que era só por causa do presente, 30 mil reais? Óbvio que eu não tenho 30 mil reais, né? E se alguém falasse assim, Mirella, toma esse dinheiro, vai lá e faz. É uma coisa que talvez eu também não faria. Eu falo talvez porque as coisas a gente só sabe quando a gente tem que fazer. Eu jurei pra mim que eu nunca mais ia fazer cirurgia nenhuma. E tava eu lá, né, 5 dias atrás, por conta própria, indo fazer cirurgia. Então a gente só sabe das coisas quando acontece. Então esse é o meu sentimento de agora, minha sensação de agora. Óbvio que quando eu tô compartilhando com vocês aqui, eu falo muito no singular, no individual. Mas isso também é uma coisa que tem que ser trabalhado com o casal, porque apesar de que eu compartilho muito da minha experiência particular sobre todas as emoções e sentimentos, mas porque Douglas, meu marido, ele é muito reservado, ele não gosta nada dessas coisas, então eu falo por mim, né? Não falo dele. Mas, inclusive, se você tá casado, seu marido também tem que fazer os exames. Eu quase não falo sobre isso, né? Mas esteja atenta disso, que se ele não fizer, não perca seu tempo também fazendo. Porque, como eu disse, a infertilidade, ela pode ser, e é comprovada que é praticamente meio e meio. Ou os dois juntos, pra piorar a situação. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu já falei tudo. Eu adoro falar sobre a infertilidade, sobre as emoções dela e tudo mais. É um processo que eu até assisto esse vídeo que eu postei sobre será que é possível superar a infertilidade antes dela terminar, né? Porque eu não terminei ela ainda na minha vida. E eu não me sinto mal em usar essa nomenclatura, sabe? Infertilidade, tem gente que não gosta, porque acha que é uma coisa seca, uma coisa palhaçada, é uma doença, eu tenho, fazer o quê? Mas e não em que isso me defina, sabe? Como ser humano. Porque o contrário disso, que apesar de ter essa doença infértil, eu sou uma pessoa muito fértil de alegria, muito fértil de amor, de coração bom.
e de beleza, muito fértil, meu amor. Muita energia, glória a Deus, aleluia. E é isso, gente. Mais uma vez, curta, compartilhe, separa com alguém esse vídeo, essa minha experiência. E até um dia desses aí.